Renan, seja bem-vindo, boa noite. A gente está esperando nosso convidado, Laura Alma, que estava conosco no teste. Seja bem-vinda de volta. Leonardo, seja bem-vindo também. A gente está esperando só o nosso convidado. Enquanto isso, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, do Grupo Ecologia Humana. Maris Oceano entrou, seja bem-vindo. Rafis MT, seja bem-vindo. Leonardo, de novo. Ah, o Leonardo está dando um oi. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Camila, sou professora da Universidade Federal Fluminense, do campus de Campos dos Goytacazes, que fica no norte do Rio de Janeiro. E no Grupo Ecologia Humana, a gente atua no ensino, na pesquisa e na extensão, trabalhando principalmente com comunidades costeiras, comunidades tradicionais, né, tentando entender o conhecimento tradicional delas e como que elas se relacionam com o meio. A gente atua também trabalhando com impactos de grandes empreendimentos sobre comunidades. Lázaro entrou, seja bem-vindo, Lázaro. Costa Pablo entrou, Juliana Abreu, sejam todos bem-vindos. Luciane Castro, olha, tem um monte de gente do Rio de Janeiro, tem um monte de gente do Espírito Santo. Fábio Conceição, que estava conosco no teste, seja bem-vindo de novo. E aí, se vocês puderem colocando de onde vocês são, o pessoal, Laura Alma, o Rafis, Fábio, Dani Martins, seja bem-vinda. Bom, e aí voltando a falar do Grupo Ecologia Humana, a gente atua com diversos colaboradores, diversos pesquisadores, né? Nós somos da Universidade Federal Fluminense, mas a gente tem parceria com a Universidade Federal do Paraná, parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense, com a UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, com pesquisadores do ICMBio, com institutos de pesquisa. Então, a gente tem uma interdisciplinaridade no nosso grupo bastante interessante. A Sara, que estava conosco, voltou, seja bem-vindo. Dani Martins, do Rio Grande do Sul, bacana o pessoal. O Rafis de Torres, muito legal. Eu fiz parte do meu doutorado em Tramandaí e lá em Rio Grande. Patrícia, seja bem-vinda. Martelo Martins, seja bem-vindo. Legal, o pessoal do Sul presente. Bem interessante. Fábio é de São Luís, mas atualmente mora em Imbituba, Santa Catarina. Fábio, você andou um bocado, hein? Imagina, lá do Maranhão para Santa Catarina. Bacana, muito bom. Bom, e aí a gente trabalha em parceria com essas comunidades. A Sara falando que é de Porto Alegre. Sara Zapes entrou, seja bem-vinda. Bom, e aí a gente tem vários financiadores, né? Para realizar a pesquisa, a gente tem os financiadores. E esses financiadores podem ser órgãos de fomento de bolsa, órgãos que fomentam o projeto em si. Patrícia Tiquinha, é da UESC de Ilhéus, a gente está mais próximo, Patrícia. O pessoal da Biblioteca Universitária da UF de Campos, seja bem-vindo. É o Rafael que está? A Tassiana Marques, seja bem-vinda. O Maris Oceano já começou a fazer balbúrdia, mas tudo bem. E aí a gente tem como órgãos, parceiros nossos, né, financiadores dos projetos. Seja bem-vindo, Rafael, que legal que você está aqui, muito bom mesmo. A Biblioteca Universitária de Campos, da UF, sempre presente. Então, nós temos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, o CNPq, a CAPES, todos esses órgãos, então, eles permitem, né, através de seus financiamentos, ou por bolsa ou diretamente com os projetos, que a gente realize as pesquisas. Paulo Vitor, seja bem-vindo, Paulo Vitor, de Alegre, no Espírito Santo. Muito legal. Poxa, a gente tem gente de vários locais.
Muito bacana. E é um tema bastante interessante, né? E o Rodrigo, nosso convidado, ele tem uma baita experiência com o tema. E aí, gente, nós temos também, eu não sei se vocês conhecem, nós temos o site do Ecologia Humana, né? E aí eu vou até pedir para o pessoal da equipe, Lázaro, Pablo, quem puder colocar aí para o pessoal no chat, o site do Ecologia Humana. E lá nós temos, além dos artigos científicos, nós temos e-books disponíveis, mas temos também, tudo gratuitamente, pode baixar. E o que vocês não encontrarem lá, né, tem o link, mas às vezes se não abrir, pode mandar um e-mail para a gente, tem um contato do grupo que a gente manda o material. E nós temos também uma aba dentro do nosso site que a gente chamou de aba para professores da educação básica. Lá a gente disponibiliza várias cartilhas educativas com a temática ambiental, vários joguinhos enfim, com diversos temas ambientais. Seja bem-vinda, Pantoja, Tiago, meu aluno da Educação Ambiental da UF Campus, que legal. Tudo bem, Tiago? Bom, e aí a gente deixa nessa aba no site disponíveis vários materiais que os professores da educação básica podem baixar. E tem vários vídeos, animações, não só para a educação básica, mas também para o EJA e até mesmo para o ensino superior. As nossas animações, o que a gente faz? A gente transforma os artigos científicos em animações de 1 a 2 minutos para ficar numa linguagem mais acessível, né, para a população em geral. Mas também a gente faz videozinhos pequenos com personagens como a Toninha, né, personagens como o Boto Cinza. Temos vídeos sobre baleia franca, impactos de mega empreendimentos sobre comunidades. Enfim, a gente tem uma interdisciplinaridade ali bastante interessante. Então, vocês podem ficar bem à vontade para baixar. É ecologiahumana.info. Pois é, Rafis MT, a gente está nessa vibe esse ano, né? Desde o fim do ano passado, tentando popularizar a ciência, a gente chama de alfabetização científica digital. E aí o site, o Pablo colocou o site para gente, então vocês fiquem à vontade para compartilhar com quem vocês acharem que possa ter interesse. O Joey, EcoJoy, é do sul, mas ele e a família estão no norte do Espírito Santo. Jonatas, seja bem-vindo, muito legal. Abraço na Amanda e nos babies. Bom, pessoal, e aí com isso, a ideia com essas lives, além de trazer tentar aproximar virtualmente, né, as pessoas com diversas áreas. Por exemplo, nós na Ecologia Humana, a gente trabalha nessa questão ambiental, mas a gente trabalha também com a questão de fauna, né? Como o Rodrigo, que vai falar aqui pra gente. A Fabrícia entrou. Fabrícia, cadê o Rodrigo? Tudo bem, Fabrícia? Muito, muito bacana. Chama o Rodrigo aí, tá na hora. E também nós temos... aqui no nosso Instagram a gente deixa bastante postagens também que dá para os professores da educação básica compartilharem, né, usarem em suas aulas. A gente disponibiliza também os e-books. Pois é, Fabrícia, cadê esse rapaz? Não estou entendendo. Ai, Joey, abraço enviado e retribuído, que fofos. O nosso convidado entrou. Então, pessoal, fiquem à vontade na live, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, fiquem à vontade para depois e acompanharem a gente pelas redes sociais também. E dentro de 1 semana e meia a gente vai ter uma grande novidade dentro do nosso Instagram. E de novo, tudo bem? E aí, Camila, tudo certo? Tudo certo. Pois é, eu tive que acionar a Fabrícia. Eu falei, Fabrícia, cadê? Não estou Pois é, entendendo. ela tá aqui do meu lado, eu vi tu me xingando, por isso que eu entrei correndo. Peraí, deixa eu só beber um pouquinho de Não, um bebê não, negócio né? aqui. Tá sem erva, isso é fake news, isso aí não pode. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Para não me chamarem de chimarrão Nutella. Gente, aqui estou no Espírito Santo.
aqui o que que acontece? A gente não pode beber chimarrão porque aqui faz 50 graus. E aí, com isso, a gente tinha uma cuia, né, que é o nome. Aquela roots mesmo, só que ela mofou, porque a gente usa muito pouco, porque é muito quente. Aí, da última vez que nós fomos em Porto Alegre, aí nós compramos essa aqui, toda Nutelinha. Ah, mas é engraçadinha, né? Tu sabia que tem que colocar erva e água dentro, né? Tem que o quê? Hã? Pois é, tô sabendo agora. E aí, Rodrigo, pediram para eu mostrar um negócio. Gente, eu sei que o Estado tem que ser laico. Eu sei disso. Boa, vamos! Diz pro Joey que ele não pode sair. O Joey Ah, saiu já. já Certo, saiu. saiu, saiu. Pois é. Tá vendo? Esse povo. Mas enfim, Pô, gente, não não é dá pra culpa fazer um minha. intervalo pra botar a minha camiseta? Ele não? Pede Fabrício para pegar a camiseta. Olha só, tem 22 pessoas assistindo a gente, fazendo só esse converseiro. Cadê? Pega sua camisa aí, ué. Não, mas daí é muita mão. Eu não vou pegar em respeito ao Joey. Em respeito ao Joey, eu não vou pegar. Então tá. Hoje. Então tá bom. Tudo bem. Então tá bom. Mas então, Rodrigo, tudo bem por aí? Tudo certo, 100%. Então tá ótimo. Ótimo. Bom demais. Olha, a live tá bombando. Legal. Já começamos com 21, 22 pessoas. Tem gente do Espírito Santo, tem uma galera do norte do Espírito Santo, do miolo do Espírito Santo e do sul do Espírito Santo assistindo, Ah, do show. interiorzão mesmo assistindo. Tem uma galera do Rio de Janeiro, que está na cidade do Rio de Janeiro, está no norte do Rio de Janeiro. Olha o Joey aí reclamando com a gente. Chora, deixa ele chorar. Olha a Fabrícia, vamos bloquear ela. E aí tem uma galera aí do sul assistindo, muito legal, gente. Show, show. E tem gente que, o Fábio Conceição, que é lá do Maranhão, mas está em Imbituba. Tem a Sara Schutz, eu acho. Schutz, que é o sobrenome. Eu achei tão fofinho que ela falou que usou alguns trabalhos meus. Eu acho que foi na dissertação dela, não sei. Ai, que legal. Quem é que não usa os teus trabalhos? Acho que a Patrícia da Bahia tá aí também. Vai trabalhar com Patrícia? Patrícia. Patrícia trabalha, faz um trabalho bem legal com as francas aí em Santa Catarina, e os Ah, que pescadores. legal. Poxa, muito legal. Não, gente, se vocês quiserem, vai colocando aí o que que vocês trabalham, né? A Sara, toda fofinha. Vai colocando de onde vocês são. A Patrícia tá aí mesmo. Ó, o Beto aí é da geografia também, faz mestrado Ah, ali no é? professor do Instituto Federal. Cara bem bacana aí pra trocar uma ideia. Poxa, que legal. Ó, o Gilberto, eu sou Gustavo. professora lá do Departamento de Geografia. Gustavo Arraial. O Gustavo trabalha no Farol ali de Santa Marta, com os pescadores. Tá Ah, na que graduação e legal. tá acompanhando o pessoal ali bem empolgado, bastante tempo já. Que É dali, né? Mora legal. ali e tá bem inserido na comunidade. Olha, a Dani Martins falando, pessoal da Ilha dos Lobos presente, Boa, equipe massa. BIS, muito legal. E a Sara está com Etno de Franca. Sara, vamos trocar ideia. A gente trabalha com Etno de Franca também. Muito legal. Gente, olha só, a gente já está com 14 minutos e a gente nem começou ainda, estamos só na fofoca. Mas então, deixa eu apresentar o Rodrigo, né? Rodrigo, assim, é bom até a gente falar assim, numa linguagem até mais simples. Tem uma galera que não é da academia que está assistindo, o que é maravilhoso, né? Essa popularização da ciência é muito legal. O Jorel Messias, Jorel da ele trouxe. universidade também. Ah, e aí, Jorel, beleza? Ai, legal, muito legal. Bom, então, gente, o Rodrigo Machado, né? A gente está só no Rodrigo aqui, mas o Rodrigo Machado, ele é biólogo, mestre e doutor em biologia animal, bem legal. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado do programa de pós-graduação em desenvolvimento socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc Criciúma, é isso? Isso aí.
Joia. E ele atua em pesquisas com mamíferos aquáticos, pesca artesanal, práticas socioambientais, junto às comunidades tradicionais. Enfim, e o Rodrigo me ajudou muito. Ele, a Fabrícia e a Jana me ajudaram muito quando eu fiz minhas coletas no Pleistoceno, talvez no Cambriano, bem há muito tempo, lá em Bé, em Tramandaí, que foi muito legal. Foi assim, putz, uma mega colaboração que se não fosse o Rodrigo, o Fabrício e a Jana Wickert, eu realmente teria passado dificuldades ali, mas foi muito legal. Então, eu estou muito feliz com essa live, Rodrigo. Tem muita gente entrando, o Chico Marques, a Marcela Dedran. Então, enfim, vamos conversar bastante, falar do seu trabalho e falar, né, desse título aí que eu não sei não, eu acho que não tem muito a ver não, hein, Rodrigo? O que leão marinho tem a ver com economia pesqueira? Sim, pô, economia pesqueira a gente está falando o quê? De camarão, do peixinho, né? Aí vem lobo marinho, o leão marinho, aquele bichão grande, um mamífero. Tô entendendo não, mas a gente vai conversando aqui, tá bom? E aí, você pode ficar à vontade para se apresentar, falar, né, com que você trabalha mesmo. Pode ficar à vontade. Aí depois a gente começa o bate-papo sério. Legal. Vai ter bate-papo sério? Tá. Pois é, esse é o problema. Então, é isso aí. A Camila acho que já deu uma contextualizada aí na minha formação. Na realidade, eu sou mestre em biologia, né? Não fiz em biologia animal. Foi doutorado, mas fiz a graduação e o mestrado em biologia não ensinos, aí o mestrado em biologia, com foco em manejo e conservação da vida silvestre, né? E aí depois o doutorado sim, em biologia animal, né? E aí chegou no meio do doutorado, eu fiz uma reflexão de vida. Não tá dando certo isso, não tô conseguindo contribuir como eu queria, e aí comecei a olhar para a parte mais humana da coisa. Se pegar meu doutorado, meu mestrado, não tem muita questão humana, por isso que eu procurei o pós-doutorado, né, num programa de desenvolvimento socioeconômico, para tentar ter um olhar mais humano, assim, nessas relações dos mamíferos e da pesca mesmo, com o ambiente e com a conservação do recurso e dos bichos. Estou ali já desde 2019 na Unesc, né, em Criciúma, e legal, universidade bacana, dá um espaço para a gente trabalhar bem bacana. É isso, né? A gente corre aí de bicicleta, de carro, como for, a pé, atrás dos pescadores, das comunidades pesqueiras, tenta conversar, tenta trabalhar, tenta ajudar, dentro do que a gente pode, tá no alcance, né? E é muito bacana poder tá dialogando contigo, né, Camila? Pô, desde esse tempo aí que eu também já não me recordo mais, essa era que foi aí que a gente teve um contato bacana. A gente se encontrou acho que uma ou duas vezes depois pessoalmente e fazia tempo que não conversava e recentemente a gente trocou uma mensagem aí em função de trabalho, obviamente. E aí a gente voltou a ter esse contato muito bacana e pelas áreas de atuação, de repente a gente pode estar fortalecendo isso cada vez mais, né? Ah, com certeza. Não, isso Já aí. era. E leão Agora já era. marinho, né? E leão marinho tá no sangue, né? Eu sou peludo que nem os bichos, né? Tenho muita proximidade com os bichos, não adianta, né? Os caras já me batizaram de pinípede aqui no sul, então não adianta, né? Por mais que eu tente correr, eu não consigo fugir mais. E Que é bom, isso. mas dá para vincular bastante, né? Tá. Os bichos com a questão humana. Querendo ou não, a gente e os bichos, nós somos bicho, tá todo mundo junto. Sempre. E aí a gente tem que tentar resolver as questões, né? Exatamente. Na realidade, o título que tu, né, tá intrigado aí, cada 2 dias ela manda uma mensagem querendo saber, né, sobre essa temática. Eu digo que não ia falar, ia deixar para surpresa. É Verdade. mentira, gente, mentira. Não vamos enganar os caras. Mas é muito legal, sabe, Camila, essa temática do leão marinho e a pesca. Ela surgiu no meu primeiro ano de GEMARS, né? E eu acho que isso é importante falar, eu acho que a gente não falou, né? Sou pesquisador do GEMARS, né? O Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul.
né? Entrei em 2002 trabalhar com gemados, estava no segundo grau ainda, tive uma oportunidade. Nossa. Então, e aí logo no segundo ano eu assisti um curso do gemados, né? E onde foi falado dessa problemática, né? Discutido. E eu, não, isso aí é muito interessante, eu vou fazer isso, né? O primeiro, deixa eu ver, eu estava no primeiro ou segundo semestre de graduação, não, botei na cabeça e aí fui trabalhando isso, fui estudando, fui lendo, e à medida que chegou perto do TCC, o TCC foi com essa temática, o mestrado, e o doutorado passou por aí também, né? Mas Ah, bem sempre legal. com um olhar um pouco mais biológico, né? E aí chegou no meio do doutorado, não, tem que botar um pouco mais de ser humano na jogada. E aí não só, né, nessa formação, mas na minha formação como profissional, né? Essa foi a ideia, assim, de olhar mais para a questão humana da pesca. Enfim, Ah, acho que eu já muito falei legal. demais, né? Não? Oi, não sei, pode ficar à vontade. Eu tô aqui com o meu chimarrão fake, né? Porque é água gelada, claro, gente. Eu não ia estar tomando chimarrão num sol, num calor de 40 graus. É água gelada. É um pecado, mas eu coloquei água gelada na cuia. É isso aí, não. Isso aí, cada um se vira como pode. Não é? Pois é, né? Mas olha, a gente tem que dar aqui as boas-vindas pro ESM Martins, é o pessoal que tá entrando, tá bem legal, já temos 28 pessoas. O El Cachalote Bill, que a Fabrícia já colocou aqui, Pablito. O Caiucho, né? E Chave de Davi Bikes e Franciele Paulina. Então tá bem interessante, assim, o pessoal tá interessado, tá todo mundo querendo saber esse negócio aí. Quer dizer, então que a gente Legal. Deixa eu tem fazer um tudo a ver com comentário, pesca. Camila. Virou internacional, Claro. tá? O Pablito é de Mar del Plata, trabalha com mamíferos marinhos desde sempre, conheci ele em 2010 na RT e a gente criou uma amizade aí gigantesca e uma colaboração muito forte também. Bacana, Ai, que bacana ver isso aí. legal. Muito legal. Seja bem-vindo, então. Muito bacana. Pois é, Rodrigo. E aí, agora vamos começar, né, ao papo sério, que não vai ser possível, mas a gente vai tentar, enfim, né? E aí, explica pra gente, assim, leão marinho, né? Que bicho que é esse? Fala aí, explica pra gente. Não, legal. Quando tu começou a falar ali, né, o pessoal do Espírito Santo, né, eu pensei, esse pessoal não deve nem imaginar do que a gente está falando, né, porque apesar que o Espírito Santo chega alguns animais ali na costa, tem alguns registros bacanas. Mas tem a galera de Minas Tem a assistindo, galera de tem uma Minas, galera do interior. legal. Então, a gente, de certa forma, aqui no sul está um pouco privilegiado, porque a gente tem uma influência bem forte de duas correntes marinhas, né? Então, isso proporciona, né, que nesse ambiente tem uma fauna associada a águas mais quentes, né, como ocorre aí, e águas mais frias, como ocorre mais em Mar del Plata, e região mais antártica e subantártica. Então, com o movimento sazonal dessas correntes ao longo do inverno e do verão, a bicharada chega e vai embora constantemente, né? É bem sazonal, isso é bem bacana. Então, a gente tem um grupo, né, chamado pinípedes, né, que são os lobos, os leões marinhos, as focas, né, e também aí as morsas, né, que não ocorre aqui no hemisfério sul, os elefantes marinhos, né, que compõem esse grupo. São todos carnívoros aquáticos, e dentre eles tem o leão marinho, né? A gente tem aí 8 espécies que ocorrem no Brasil, né? Um leão marinho, 3 lobos marinhos, um elefante marinho e 3 focas. Eu não, 8 isso, porque teve um registro de uma foca que não tinha registro há pouco tempo. Eram 7, agora são 8. E, e aí tem duas espécies que são bem sazonais, elas estão quase o ano todo, com maior abundância no inverno e na primavera, principalmente, que é o lobo marinho sul-americano, né? A popular foquinha, né? Com certeza, muitas pessoas que enxergam na beira da praia, a foquinha, não, o lobo marinho. E o leão marinho, a gente vê menos ele na praia, né? Porque eles utilizam mais a Ilha dos Lobos, né, em Torres, como área de descanso, e o Mole Leste, também, em São José do Norte, como área de descanso.
Então eles estão sazonalmente aqui, né? Leão marinho tem registro no verão também. Por que sazonalmente? Não é só em função das correntes marinhas, né? Esses animais eles se reproduzem em colônias reprodutivas, né? As mais próximas são no Uruguai, do Brasil, do Rio Grande do Sul, são no Uruguai. A maior delas é em Isla de Lobos, né? Que é pelo menos de lobo marinho, né? É uma colônia gigantesca. E de leão também, pelo menos no Uruguai, a maior. Historicamente, essas colônias sofreram muito com a caça, né? Até a década dos anos 80, acho que início dos anos 90 ainda. E com o encerramento da caça, teoricamente as populações estão se recuperando, nem em todos os lugares, mas estão se recuperando. Então está aumentando a bicharada no mar também. E aí eles se reproduzem ali no inverno, no verão, né? Principalmente ali de final de dezembro, início de março. E depois disso, aí olhando para leão marinho, os animais buscam fazer viagens de forrageio, de alimentação, né? Porque eles ficam, principalmente os machos, né? Eles têm um comportamento de um macho dominar um harém ali com algumas fêmeas. Então eles disputam bastante esse território reprodutivo, disputam as fêmeas com outros machos, e eles têm um período de alimentação quase que nenhum assim durante esses meses de reprodução, tá? Principalmente os adultos mesmo que estão nos haréns. E eles ficam 2, 3 meses sem se alimentar, e depois disso eles vão fazer as viagens de forrageio. Então é bem marcado, né, a dinâmica das populações de leão marinho. 2, 3 meses em colônia, participando da reprodução, e depois ficam aí um período no mar, né? Obviamente que eles não ficam 10 meses, 9 meses no mar, eles se dispersam. Não é bem essa palavra, né? Mas eles se deslocam para outras áreas de alimentação e aí utilizam pontos de descanso, né? Como aqui no Brasil a gente mencionou antes, a Ilha dos Lobos e o Revis do Mole Leste. E aí eles ficam, né, se alimentando, fazem viagem de forrageio curta, ficam 3, 4 dias em ilha, mais 3, 4 dias comendo no mar. Essas datas, esses dias é meio especulatório, eu falo isso baseado em fêmeas no período reprodutivo, que é mais ou menos o período de viagem de alimentação, né? Mas deve ficar mais ou menos em cima disso. E eles Então ficam nessa explica pra dinâmica gente, aqui. Rodrigo, só te interrompendo rapidinho, Vamos lá. você falou que é baseado esses períodos que você explicou pra gente, Uhum. baseado nas fêmeas. Mas por que nas fêmeas? Que na realidade o período. Ah, entendi, desculpa. Porque assim, ó, é complicado. As informações que tem é de marcação de telemetria, né? O pessoal captura um animal, coloca um transmissor e aí fica monitorando os animais, e aí tu consegue saber quanto tempo fica em terra, quanto tempo fica na água se alimentando, quanto tempo se desloca no mar, mais ou menos para onde vai, profundidade, consegue extrair um monte de informação. A maioria dos trabalhos que tem com telemetria são em fêmeas porque são animais menores, mais fácil de capturar, né? E aí é mais fácil de acoplar a tecnologia. Mas tem E machos como que marcados é também. colocado É um essa... transmissor, é um transmissor, né? Uhum. Eu nunca trabalhei com isso, mas é um transmissor e ele é colado, né? Em cima da cabeça do animal, mais ou menos aqui. E aí ele fica transmitindo sinal, alguns tem que recuperar, mas acho que a maioria que tem se usado agora transmite mesmo. A equipe do Pablo Denúncio, do Pablo que está aí, eles trabalham bastante lá, o pessoal de Mar del Plata, trabalham na Ilha dos Lobos, fizeram bastante incursões na ilha para fazer esse tipo de marcação. Então é Ah, isso. legal. No Brasil a gente nunca conseguiu marcar um bicho, tá? Porque tem uma dificuldade de ambiente mesmo, né? Imagina a Ilha dos Lobos é o tamanho do campo de futebol, para quem não conhece, e é super plana, assim, né? Não é uma ilha como a gente imagina, uma ilha com coqueiro, né? Uma rede, não é nada disso, é um rochão lindo, maravilhoso, quase no nível do mar, e é super difícil, né, de desembarcar, e os bichos têm uma característica muito marcante, tá?
O leão marinho, né, esses bichos que chegam aqui, com exceção de Mar del Plata e um outro porto, Porto Quinquém, na Argentina, normalmente quando tu te aproxima deles, eles vão para a água, eles fogem, eles são, é complicado tu conseguir te aproximar e tentar, né, daqui a pouco fazer algum tipo de captura para uma marcação dessa, ou jogar por exemplo, anestesiar o animal, é complexo demais, né? O bicho pode, numa ilha pequena, pode sentir o dardo e ir para a água, e aí o efeito do dardo ele tá em água. Então é bem complexo isso, fazer isso no Brasil. Bem complexo. Já na Ilha dos Lobos e outras colônias reprodutivas, né? E aí quando eu falei Ilha dos Lobos, eu falo Isla de Lobos, no Uruguai, trabalha no período reprodutivo. Então os bichos estão mais concentrados em terra mesmo, né? Em função dos filhotes, da reprodução. Então eu nunca participei desse tipo de trabalho, né? Já trabalhei em colônia reprodutiva no Peru, mas não foi feito esse tipo de captura. Mas é mais fácil do que, por exemplo, na Ilha dos Lobos em Torres, que é bem complexo, extremamente complexo, né? E é perigoso, né? Não, Perigoso legal. para o pesquisador e para os bichos. Mas é isso, então as informações que a gente tem assim de viagem de alimentação, que os bichos ficam no mar, se alimentando, viajando, se deslocando e retorno, onde eles vão, para onde eles vêm, a gente tem muito baseado nessas informações. E a maioria dos animais que foram marcados foram fêmeas, né? Então, você tem Por macho essa jovem marcado. logística, né? Tem macho jovem marcado, tem macho adulto marcado também, tá? Só que a maioria dos bichos são fêmeas, então é a informação que me vem mais à cabeça, assim, mas não muda muito, tá? O macho também fica mais ou menos esse período no mar. No período reprodutivo, e aí se fala em macho subadulto, talvez, acho que nem adulto, assim. Adulto mesmo, não sei se já foi marcado. Adulto reprodutor, eu acredito que não. Teria que dar uma olhada aí para ver se tem algum animal marcado. Entendi. Joia, e aí o pessoal continua entrando. Legal. Fernando Bueno Fraga, Luan Ótimo. Norato, o Joelson Mucielo, que é do nosso grupo, o Rafael Granvilla, que é o gremista, Vitória Oliveira, Vitória sim, Vitória, fica gravada a live, não se preocupe. E o Marcos VFC, que no teste estava com a gente, seja bem-vindo de novo. Bem legal essas informações todas. E é interessante você explicar isso tudo para a gente, igual eu te falei, tem gente do interior de Minas, gente do interior do Espírito Santo, interior do Rio, que às vezes não tem muito contato com o ambiente marinho. E até a gente que tem o contato com o ambiente marinho aqui no Sudeste, mas esses bichos quase que a gente não vê, né? Imagina, sei lá, às vezes que eu vi as raras vezes foi aí para o Sul mesmo. Então, é bem bacana você trazer essas informações com essa linguagem bem acessível, né, para o pessoal compreender essa questão da biologia e ecologia de uma maneira mais simples mesmo. Legal. E aí, explica para a gente, porque você falou que os bichos estão aumentando, né, estão reproduzindo, aumentando, e aí teve um momento que você falou, como não tem mais caça, está aumentando mais. E como que é a legislação brasileira sobre esses animais? Assim, o Fernando Bueno é colega também, né? Trabalhamos junto no Instituto Federal em Criciúma, quando eu fui professor substituto. O professor Legal. efetivo lá parceirão também, gente boa. Colega do Gilberto aí da Geografia. Legal. Então, na realidade, existe algumas... como é que funciona, né, a dinâmica? E a gente, quando faz estimativa populacional de leão marinho, se faz no período reprodutivo. Por quê? Porque, teoricamente, todos os animais estão agregados, estão juntos numa praia, numa colônia, principalmente os machos adultos, os filhotes, né, e as fêmeas. Então, é um momento que tu tem uma maior concentração de animais junto, tá? Em poucos lugares, né? Porque no período não reprodutivo, os bichos ampliam a área de distribuição, ampliam os sítios onde eles ficam descansando, tá? Mas já no período reprodutivo são menos lugares, e aí a gente tem a população, um grupo de animais que fica pelo Uruguai, em algumas ilhas, daí depois, olhando para o sul da América do Sul, a gente, no norte da Argentina, a gente não tem colônia reprodutiva, a gente vai ter mais
para a Patagônia. Aí a gente tem outras colônias reprodutivas. E depois a gente tem também nas Ilhas Malvinas, né? E depois a gente vai ter no Chile e no Peru. Então, assim, a maioria, no Atlântico Sul, né, a maioria das populações estão aumentando, tá? Com exceção da população do Uruguai, que é a população que, digamos assim, teoricamente está abastecendo o Brasil de leão marinho, né? Que são os leões que chegam no Brasil. E a colônia e a população também das Malvinas, né? Essas populações, principalmente a do Uruguai, está diminuindo a uma taxa de 1,5% a 2% ano. Tá? E isso é um declínio que já vem se estimando já há umas 2 décadas. Né? E se estima que a população, a última estimativa, estava em torno de 13 mil animais. Né? Então, esse é um problema. Assim, a gente, em compensação, as outras colônias na América do Sul estão aumentando, né? As populações na zona continental, costeira. Então, assim, a gente difícil de ter uma certeza, né? Se os bichos estão deixando de usar a região do Uruguai e utilizando outras colônias mais ao sul, ou se os bichos realmente não estão tendo problemas, né? Então não estão conseguindo aumentar a população como esperado. Em compensação, o lobo marinho tem muito bicho e está aumentando também essa população do Uruguai. Então, assim, esse é um ponto. Eu não me lembro se tu perguntou mais alguma coisa em relação a essa dinâmica do aumento da população. Agora, desculpa, Camila. Não, seria a legislação do Brasil, assim, né, pensando que então, o pessoal que não é da academia, tá, né, para a gente explicar para eles. Legal. O que a gente tem, assim, desde 89, se eu não me engano, é proibido caçar, perseguir, pescar, capturar qualquer mamífero aquático no Brasil, né? Cetáceo, pinípede, sirene. Né? É proibido. E essa é a legislação que a gente normalmente cita e usa. Não me lembro de ter visto nenhuma atualização dela. É proibido. Até a década de 80, 70, se caçava muito bicho no Uruguai, se matava muito bicho no Uruguai, em outras colônias, né? Então, chegando ali nos anos 80, resolveu aqui no Brasil, proibido, né, com todos os problemas. Não quer dizer que a gente não tenha bicho em cativeiro hoje, por exemplo, não quer dizer que a gente não tenha uma legislação para animais em cativeiro, mas não pode retirar da natureza um animal saudável e colocar em cativeiro, né? Normalmente os animais que estão em cativeiro são animais antigos que nasceram em cativeiro. Não sei como é que é em São Paulo, talvez tenha alguns animais que nasceram em cativeiro lá, mas aqui no sul normalmente são os animais que chegam debilitados no centro de reabilitação, como o CRAN em Rio Grande, o CERAM no Sequimar, em Bé. Então esses animais chegam debilitados e acabam passando por um processo de reabilitação, mas não conseguem, né, de alguma forma voltar para o mar, porque ficaram muito tempo, tem uma debilidade grave, não conseguem voltar, então eles acabam ficando. São esses cenários que a gente tem hoje, por exemplo, em animais de cativeiro no Brasil. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que no Sequimar, no Ceará, não tem mais nenhum leão marinho em cativeiro. Né? A gente tinha um leão marinho, a gente não, né? Eu não estou mais ali, mas o pessoal tinha um leão marinho ali em cativeiro, que ele entrou em 2013, eu estava até trabalhando no Ceará na época que ele entrou, o gordo, e ele entrou, e depois foi reintroduzido, ele voltou, e nesse momento, né, ele voltou umas 2, 3 vezes. Na última vez que ele voltou com alguns machucados e cego, né, cego dos 2 olhos, e aí eu me lembro que a decisão lá na época foi manter ele ficou em torno de 10 anos, mais de 10 anos em cativeiro, e alguns anos atrás ele acabou morrendo, é óbvio, mas era um bichão lindo, gigante. É uma pena, né, tu ter um bicho desse em cativeiro, mas às vezes é a única saída. Mas é legal, a gente pode usar isso para trabalhar com educação ambiental, levar a informação para as crianças, para as pessoas, de uma forma bacana, né? Não que se deva manter um animal em cativeiro para fazer educação ambiental, mas se acontecer, eu acho que é uma ferramenta que deve ser usada. Entendi. Então, o nível de legislação é isso, né? E aí tem inúmeras legislações que restringem pontualmente, né? Por exemplo, a gente tem o Reviso da Ilha dos Lobos, que ela é
né? Foi através de uma lei, foi uma unidade de conservação hoje, então tem toda uma área do entorno que não pode entrar, né? Não pode desembarcar na ilha, então é um reduto dos bichos ali, né? Dos leões marinhos, principalmente, mas tem lobo marinho, tem registro de elefante marinho, então também é uma legislação que protege os bichos. E assim a gente tem para a costa brasileira, para outros mamíferos marinhos, né? Mamíferos aquáticos, Uhum. e para os pinípedes na região mais ao sul aqui. Joia, Rodrigo. Nossa, um monte de informação. E já temos várias perguntas também. E uma delas já foi até respondida, só vou falar aqui para. Vai que alguém não viu, né, no chat. O Maris Oceano perguntou se a Ilha dos Lobos é uma UC, e aí o RAF SMT respondeu que sim, que é o refúgio de vida silvestre, né, que é gerenciado ali pelo ICMBio. Uhum. E aí várias pessoas entrando, Tatiana Maffi, Branda Alcar, agora é Cláudia, J6 Spindler, Anitta Ruski é minha aluna daqui da Oceanografia, da UFES, bem legal, sejam bem-vindos. Fernando, não, isso aqui eu já li, tem um monte de gente que eu não cortei, que já entrou e eu não cortei, mas tá bom. E aí tem uma outra pergunta, eu acho que o pessoal já queremos saber, né? E aí, qual que seria essa relação a relação trófica, e aí falando numa linguagem mais simples, né? Essa relação da cadeia alimentar do leão marinho com a pesca. Legal. Na realidade foi por isso que a gente veio, né, Camila? Justamente. É legal, tem o pessoal do Revisa aí que tá acompanhando, da Ilha dos Lobos, eles até divulgaram lá o folderzinho também, divulgação bem legal. Ah, legal. Obrigada, pessoal. Tem um pessoal bem bacana, bem profissional, tá bem bacana a equipe deles ali. Então, na realidade, o leão marinho, ele é um predador de topo, né? E ele come peixe e alguns cefalópodes. Estou falando aqui no sul do Brasil, tá? À medida que a gente muda a área de ocupação dos bichos, tem uma outra abundância de recursos, tem uma outra... Mas, de um modo geral, o principal alimento da espécie em toda a área de distribuição é peixe, tá? Eles comem bastante camarão na costa do Peru também, né? Um criozinho bem... Múnida também, a gente já trabalhou com os bichos lá. Mas aqui eles comem bastante peixe. E é muito louco, porque entre as 8 principais espécies que a espécie come, espécie de peixe que o leão marinho come, a gente tem aí 6 que são recursos pesqueiros importantes, né? A gente está falando da pescada amarela, da pescada olhuda, da curvina, a olhuda também é a pescada branca, da anchova, da castanha, né? São a maioria cianídeos e que tem uma importância bem relevante para a pesca. E 2 dessas não são recursos pesqueiros, pelo menos não são recursos importantes aqui no sul do Brasil, né? Tem o peixe-espada, que eu sei que em São Paulo é um recurso interessante, em Santa Catarina também mais para Floripa ali se utiliza ele. E tem um outro peixinho, que é a Maria Luísa, que é um cianídeo também, que é um peixe da família das curvinas, das pescadas, que é um peixe bem pequeno, que também é o principal recurso, na realidade, do leão marinho, né? Em torno aí de 70% da importância relativa da alimentação do leão marinho é composta por esse peixe. Então, assim, o leão marinho, ele aprendeu de alguma forma, historicamente, no processo evolutivo, que onde tem uma rede tem peixe, né? E aí os bichos começaram a entender que era mais fácil capturar um peixe malhado na rede, né? Comer um peixe malhado na rede do que mergulhar até o fundo e aí encontrar um peixe e se alimentar. Então esse é o grande problema, né? Os bichos são muito espertos, são muito safos, e eles conseguem localizar as redes, entendem a dinâmica da pesca, né? Conseguem capturar um peixe, por exemplo, numa rede e não ficar emalhado. São raros os registros de captura acidental em rede de malha de leão marinho, dessa espécie. E aí que gera todo o problema, né? Porque a gente tem uma atividade econômica extremamente importante, né? Que é a pesca, que ela é uma atividade que
que varia muito na escala, né? A gente vê lá a atividade realizada por pescador artesanal com pouco investimento, com pouco recurso, com uma embarcação pequena, com rede, uma rede pequena, até uma pesca industrial gigantesca, com milhas e milhas de rede, ou uma pesca de cerco, que em 3, 4 dias captura 100 toneladas de peixe, 120 toneladas de peixe, né? E quanto mais costeiro essas pescas ocorrem, maior é a chance de interação, né? Porque os bichos são costeiros. Apesar de eles fazerem algumas viagens mais longas para fora da... eles são animais costeiros, assim. E eu digo viagem mais longa porque quando a gente olha esses animais marcados, que a gente comentou antes, tu enxerga que eles vão até 100, 150 quilômetros da costa. Mas normalmente, quando tu tá no mar, assim, tu vê eles até os 30 metros de profundidade, que daria umas 10 milhas, 20 quilômetros da costa, 25. Também não acompanhei pesca oceânica, mais para fora um pouco, né, acima de 20 milhas da costa, de 40 quilômetros. Então também não posso dizer que os bichos não estão lá. Acho que não. A pesca aqui ela é mais costeira, pelo menos essa pesca de média escala e artesanal, que é a pesca que está mais no litoral norte, ocupa mais essa região do litoral norte, né, do Rio Grande do Sul. Fala aí. Então, Rodrigo, porque já pensando até nas perguntas que surgiram aqui, né? Então, uma pergunta que surgiu agora é se existe conflito entre os leões marinhos e a pesca, e você já respondeu pra gente. Então, existe esse conflito, porque Existe. como os bichos viram que, poxa, o peixe está ali na rede, é mais fácil eu pegar aquele do que eu ter que, igual você falou, forragear, né? Ir atrás do peixe. Que aí eu gasto mais energia, corro o risco de me machucar. Então, tem esse conflito entre os leões marinhos e a pesca, no caso, artesanal. E a pesca industrial não dá para saber. Então, na realidade eu dei a paradinha justamente por causa da pergunta que ela tá aqui, e aí seria legal a gente justamente levantar essa bola. Exato, existe conflito desde que existe pesquisa com mamífero marinho no Brasil, se fala desse conflito, se discute isso, já se mostra evidência desse conflito, né, dessa interação, através de sinais de animais na beira da praia, e depois, principalmente depois final dos anos 80, principalmente dos anos 90, pesquisadores embarcando nos barcos de pesca e conseguindo visualizar o problema, visualizar o conflito. Então existe, né? E assim, aqui no sul a gente tem uma pesca artesanal, extremamente artesanal, uma pesca de média escala, que são embarcações aí de 10 metros a 15, 20, 18 metros, né? E tu tem uma pesca aqui no porto que normalmente a gente trabalha, que é o porto de Torres e Passo de Torres, que é na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele é um porto classicamente de pesca de pequena e média escala. Não tem pesca industrial ali, tá? A pesca industrial está mais concentrada em Rio Grande, em Itajaí, que são portos mais afastados. Então, nessa região não se pesca muito de forma industrial. Tem a pesca da tainha, que normalmente se pesca com cerco, que vem um pouco no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, tudo que a gente falar aqui, a gente vai estar olhando ali para a pesca artesanal e de média escala, principalmente de média escala, que foi a pesca que eu monitorei, que eu consegui embarcar, que a gente vem acompanhando há bastante tempo. Uma outra coisa que a gente encontra bastante aqui, que é muito evidente, é que a pesca é muito dinâmica, ela está sempre mudando, né? Por exemplo, quando eu fiz o mestrado, em 2011, eu passei quase que um ano imergido na comunidade de pesca de Passo de Torres, e tinham 2 embarcações de pequeníssimo porte que a gente considera como pescaria artesanal. O resto todo, mais de 30 embarcações, eram embarcações de média escala, né, embarcações maiores. Então, foram essas que a gente monitorou, a gente não monitorou as pescas artesanais. Só que hoje, tu tem um monte de embarcação no porto, nesse mesmo porto, então de 20, 30 embarcações, eu não sei te dizer o número exato, de pescarias artesanais. Então, até o nível de conflito, a dinâmica do conflito e o dano e o potencial prejuízo econômico, ele é muito variado, dependendo do tipo de pesca que tu está fazendo, do tamanho, da autonomia da embarcação.
Tá? Uma embarcação maior consegue se afastar mais da região costeira, de Torres e Passo de Torres, que é onde está a Ilha dos Lobos, né? Os bichos estão ali descansando, um pouco mais próximos. E já as embarcações de menor porte pescam, né, já numa região mais costeira, mais não dentro, né, não estou dizendo que elas pescam dentro dos limites do Revis da ilha, mas numa região mais próxima, costeira na costa. Então mais suscetível aos animais chegarem, interagir. Mas quer ver, Camila, com essa dinâmica em 2011 que a gente conseguiu acompanhar, a gente viu que as interações elas ocorreram quase que o ano inteiro, né? Nos meses de janeiro e fevereiro não teve registro, mas em março já começou, já iniciou. Então, os primeiros bichos que estão chegando em março são aqueles bichos que já no final de março estão começando, são os bichos que saíram mais cedo do Uruguai, né? Às vezes eles ficam aí. Nesse ano eu me lembro que tinha relatos de pescadores que tinha bicho interagindo, que tinha um bicho na ilha. Nos embarques que eu fiz eu não vi nenhuma interação, né? Mas então, eventualmente, os bichos já podem chegar mais pro fim do março, um que outro, tá? Não é uma coisa assim, um estouro no número de bichos na ilha. Isso aí, até o pessoal do Revis, sem dúvida, tem bastante informação e consegue estar acompanhando essa sazonalidade. Uma história mesmo, a partir de junho, julho, eles começam aí, tem bastante bicho na ilha. Então eles vêm gradualmente, vêm chegando, e aí as interações vão aumentando, né? Então, assim, o que eu me lembro que foi muito marcante que entre as estações do outono, inverno e primavera, a porcentagem, a frequência de interação era muito parecida. Mesmo tendo pouco bicho no outono, né? Ainda. E é um período de entre-safra, tem poucas embarcações no mar, tem um recurso mais limitado, é um período de entre-safra. Então, talvez esse período de entre-safra, ter pouco recurso, talvez leve os bichos a procurar mais ainda as poucas redes que também tem, porque normalmente ocorre conserto de embarcação, de rede nesse período. Mas era isso. E aí inverno e primavera era bem frequente, assim, em torno de 50% a 40% das redes que se tiravam do mar tinha pelo menos um leão marinho comendo peixe, né? E aí eu acho que isso aí está bem de acordo com uma pergunta aqui, que foi deixa eu ver se eu anotei aqui, se já foi calculado mesmo, né, em reais, esse prejuízo para os pescadores. Assim, Camila, é muito complexo isso, tá? O cálculo que eu faço, uma estimativa que eu observei, ele me dá um valor, mas não necessariamente esse valor ele é o mesmo sentido pelo pescador, tá? Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, respondendo a pergunta, ele já foi feito, tá? E essa foi uma das perguntas desse trabalho do meu mestrado. A gente fez a estimativa, e é complexo de fazer essa estimativa, tá? É complexo porque tu imagina. Tu tem que estimar a produção pesqueira, tu tem que estimar quantos leões marinhos, né? Tu faz uma contagem, tu tem que estar o tempo inteiro monitorando a rede, vendo quantos animais estão interagindo com a pesca. Então, tu tem que quantificar quantos leões marinhos estão na rede. Quando tu sai dessa rede, tu vai para outra rede, tu não faz a mínima ideia se aqueles leões são os mesmos que estão na outra rede ou não, né? Ou são outros animais que vão atrás de ti e acabam interagindo com a outra rede. E tu tem que te basear na informação de alimentação dos animais, né? Tu tem que partir de um ponto. Por exemplo, a gente usou alguns cenários para calcular. A produção pesqueira é fácil. Tu chega no porto, os pescadores embarcam o peixe, tu vai ali, acompanha, eles vão pesando, tu vai anotando, né? Tu pergunta para ele quanto que ele está vendendo cada peixe, tu tem uma estimativa de produção em quilos e de quanto ele vai ganhar por aquele pescado que ele tá entregando, está vendendo. E aí, tu quantificar os leões, tu sabe quantos bichos tem, tu sabe quantos são juvenis, sabe quantos são subadultos, quantos são adultos. Só que aí tu tem que partir de um ponto quanto cada animal comeu numa rede, né? Essa é a pergunta-chave para te conseguir fazer uma estimativa. Porque assim, eu não estou falando de uma rede de 100 metros que eu consigo olhar quantas vezes o bicho mergulhou e quantas vezes ele saiu com o peixe na boca.
né? E ele ainda pode se alimentar lá embaixo. Eu não consigo fazer isso, porque eu estou falando de uma rede 2, 3, 4, 5, 10 milhas, 20 quilômetros. Porque é uma pesca, essa que eu monitorei, de média escala, uma pesca com maior autonomia de pesca. Embarcação maiores que comportam mais redes. Então é complexo. Então a gente baseado, obviamente, no que o pessoal do Uruguai, que já tinha estimativas, e o pessoal do Chile fez, a gente partiu do ponto de fazer uma estimativa deduzindo que cada animal tivesse comendo a capacidade máxima diária dele naquela rede. Tá? Então, a partir desse ponto. E aí eu posso fazer uma estimativa máxima e uma estimativa mínima, né? Imaginando que ele comeu a metade do que ele comeria durante o dia. Esse foi um ponto. Isso me incomodava um pouco, porque a estimativa de consumo de animal em cativeiro, elas são de animais em cativeiro, né? Existe uma estimativa de um trabalho feito na Alemanha, num zoológico da Alemanha, que um leão marinho macho adulto comeria 12 quilos, por exemplo, máximo por dia, né? E aí teria ali os outros valores para o jovem, para o subadulto. Só que, concomitantemente com essa análise, no meu mestrado também entrou uma análise de conteúdo estomacal, para analisar o que os bichos estavam comendo, né? E aí, uma coisa muito bacana na análise de dieta de a maioria dos predadores aquáticos, e pelo menos predadores, né? É que tu encontra estruturas dos peixes, das presas, que tu consegue identificar a presa, né? E tu consegue, com uma medida, que é o otólito, é um ossinho, estimar o tamanho e a biomassa daquele peixe. Então, eu fiz isso ainda, e eu encontrei um leão marinho que tinha uma estimativa que ele tinha comido 18 quilos, mais de 18 quilos de peixe. Tinha no estômago. Como o tempo de trânsito do alimento é super rápido, em torno de 5 horas, 6 horas, 8 horas, eu deduzia que cada estômago tinha o que o bicho comeu nas últimas 24 horas. Então, a gente trabalhou com esse valor também. Então, fiz, com essa análise dos conteúdos estomacais dos animais mortos no sul do Brasil, a gente estimou um consumo diário máximo, que ficava em torno de 18 quilos, para um bicho adulto, óbvio, e aí um médio e um mínimo. E a gente fez vários cenários, tá? E utilizou os dados de animais de cativeiro, que ficaram muito próximos com o cenário médio que a gente tinha do nosso análise de conteúdo, que é para estimar a capacidade diária de consumo dos bichos. Tá? Na estimativa que nós fizemos, foi para pesca de média escala, que tem mais autonomia de pesca, que captura mais peixe, foi uma estimativa no entorno de máxima de 3%. Tá? Isso significa que a cada 100 quilos de peixe, o leão marinho comeria 3. Tá? Esse foi o cenário que nós calculamos, e a gente conseguiu fazer uma projeção econômica em cima disso também. Tá? E isso seria um prejuízo para o pescador, esses 3% que o leão marinho, né, estimativa, que ele poderia comer da rede, seria um prejuízo para a equipe da pesca de média escala? Prejuízo ponto. Isso né? Eu comecei a trabalhar com isso na minha cabeça há pouco tempo, assim. É um imposto, né? Quando tu olha teu contra-cheque, tem um desconto lá, né? Pô, tu ia fazer alguma coisa com aquele dinheiro, né? É um imposto que os caras estão pagando, né? Sem ter uma legislação e sem isso entrar para algum cofre público e gerar, enfim. É um imposto que os caras estão pagando, né? Então tem prejuízo, tá? Quando a gente fala em pesca de média escala, e eu estou falando pro setor, vamos olhar o setor pesqueiro, vamos pensar no setor pesqueiro. O que é o setor pesqueiro? As embarcações de média escala, com autonomia mediana, que pegam, né, aí podem pegar 20, 30 toneladas, 30, 20, talvez mais de 30 toneladas até. Eu estou olhando pro setor. Eu acho que não é um prejuízo alto. Tá? Mas de novo, né? Quando eu entrei no mestrado, quando eu fiz mestrado, eu tinha um olhar muito biológico da coisa. E à medida que os anos foram passando, eu fui começando a olhar com um lado humano. O quanto isso impacta no indivíduo, essa é outra pergunta, que eu estou me fazendo há umas 2 semanas, desde que a gente combinou essa live. O quanto isso impacta pro pescador, pro indivíduo. Tá? Por exemplo, né, a embarcação que pega ali a produção dela, essa produção ela não é do pescador, metade da produção é do dono do barco,
A outra metade, ou mais, mas normalmente a outra metade é dividida entre todo mundo, e não há uma divisão igual para todo mundo, né? O mestre, que é o- quem coordena a embarcação, ele fica com 3 partes, às vezes um pouco mais. Quem trabalha, quem tem outras funções na embarcação, o cozinheiro que faz o almoço, o café da manhã, ele tem um pouco mais, uma parte e meia. O cara que cuida do motor, que eles chamam de motorista, ele também ganha uma parte e meia, tá? E o pescador de conversa que fica puxando o rede, malhando e o tempo inteiro aqui, imagina puxar 10 milhas de rede. É bastante coisa. Esse cara ganha uma parte, né? Então, se a gente imaginar 100 quilos, aí tu divide 100, tu joga 50 para o dono da embarcação. Aí tu pega os outros 50 quilos e começa a fragmentar com todo mundo. Aí tu tinha 5 leões comendo. Eu já começo a pensar que esse prejuízo ele pode ser alto para o indivíduo, né? Esse é o próximo E aí, passo. quando a gente pensa na realidade do pescador, mesmo o pescador, aquele que está ali na labuta, não o dono da embarcação, né, gente? Quando a gente pensa no pescador que está ali na rotina, a família dele está em terra esperando essa verba. Então se torna um problema realmente, Claro. porque existe ali o pescador e a família dele, a questão humana, social. Por outro lado, existe a questão do bicho, né, na biologia e da ecologia, onde a gente precisa trabalhar essa conservação de uma espécie que no passado foi caçada. E aí, como que a gente fica nessa, né? A gente, enquanto pesquisador, tentando trabalhar esse lado humano, social e o lado ecológico do bicho. É bastante complexo, né? E aí tem vários comentários aqui, Rodrigo. Deixa eu só, porque tem muita gente entrando. A Patrícia até falou, principalmente os de pequena escala, né? Que Exatamente. realmente é um prejuízo. Ai, a Natália Figurelli, Camila maravilhosa. Ai, meu Deus, obrigada. Olha o meu chimarrão fake. E de vez em quando ela vai ali e faz de conta que tá tomando ainda, que cara de pau. É água gelada, já falei. Já falei. E aí a gente tem vários comentários. Um deles foi o pessoal do Mares Oceano falando, né, naquela conversa da gente falando do leão marinho que estava dentro do Seclimar. O Seclimar, pessoal, é uma base, não é, Rodrigo? Da UERGS? Você pode explicar para a gente? Claro, o Seclimar, ele é um centro de pesquisa vinculado à URGS, né? Ele é da URGS, né? Ele é um centro de pesquisa da URGS. Hoje, na realidade, ele está bem mais complexo. Eu trabalhei dentro do Seclimar até 2016. Há muitos anos. Não. Eu fiquei muitos anos trabalhando vinculado ao Seclimar, porque o grupo de pesquisa do GEMARS tinha uma base de apoio ali. Hoje a gente está em Torres, né? E a gente tem parceria, trabalha em colaboração até hoje. Mas o Seclimar ele existe desde a década de 80, né? Um centro de pesquisa, e nos últimos anos foi muito potencializado, né? Por exemplo, o Joey, que está aí, a Pri, que eu vi que entrou, Trabalhou lá, tem uma né? galera. Eles fizeram graduação ali, né? O Joey é da primeira turma de Biologia Marinha do Seclimar, da URGS, e aí um convênio com a UERGS, né? Então ele é um centro de pesquisa, tem um centro de reabilitação, tem um museu muito bacana, tem um espaço Bem bem legal legal, ali. faço pesquisa ali. E é Bem vinculado à legal URGS. mesmo. Justamente, aquele espaço eu usei durante as minhas coletas Exato. do doutorado, né? Mas o pessoal do Mares falando que o primeiro estágio de uma integrante deles foi ali, junto, né, com o Leão Marinho Gordo, que era o nome dele, e com educação ambiental. E aí tem o Leandro Seles falando, cheguei, queridos professores. Seja bem-vindo, Leandro. Vamos E lá, aí tem um comentário muito legal aqui do Jorel Messias. O Jorel. pescador fica Jorel, né? O pescador ele fica na encruzilhada de sobreviver e na pressão social da cobrança ambiental, né? E realmente a gente não sabe ainda de que maneira porque tem que agradar um e ao outro, não é agradar, né? Tem que se pensar numa gestão pública ambiental, e a gestão pública ambiental envolve justamente isso, lembrar que nós humanos, a gente não é separado da natureza. A gente é natureza e tudo que a gente faz interfere nisso. E o Brasil, a gente... Assim, tem momentos que a gente melhora, depois piora nesse aspecto, mas tem vários pesquisadores atuando muito de várias universidades, né? A gente não cansa de trabalhar nessa questão.
O Rodrigo, teve uma pergunta que foi assim: as características dos leões variam de acordo com a localização geográfica? Os leões marinhos. Não, não. Muda de acordo com a classe etária, né? Os jovens são menores e, por exemplo, não tem uma juba, né? Não tem um cabeção. Já os subadultos, eles têm uma cabeça proeminente, mas eles não têm aquela juba ainda, e os adultos são gigantescos, uma juba bem proeminente. Até tinha mais ou menos comparativamente que a gente usa assim, o leão adulto, ele parece ter a cabeça maior que o corpo, né? O subadulto, ele tem uma cabeça bem menor, parece ser menor que o corpo, porque ele, claro, não tem aquela jubona gigantona, né? E o juvenil é o juvenil, ele parece se confunde, não tem como, difícil, não tem como determinar se o juvenil é macho ou fêmea. Tem um padrão de cor um pouco mais clarinho, assim, mas é bem marcado, tá? Assim, existe uma variação, tá? Provavelmente a população no Atlântico e do Pacífico sejam duas espécies diferentes, então está se discutindo isso a nível molecular e morfológico. Aí sim, aí para quem tem o olho treinado pode achar diferença, tá? Padrão de coloração. Oi? Tá falhando um pouco. Eu tô aqui. Tá. Oi, você tá aí? Tá. Eu tô aqui. Vamos. Então Tá. vamos, deixa eu só dar as boas-vindas ao pessoal que foi entrando. A Júlia B. Vieira, a Samanta Cristiano, a Vanessa M. de Andrade, o Rodrigo Martins Loureiro, meu aluno de Geografia da UF Campus, Machado Natália, o pessoal da Ecotropics entrou, deixou várias mensagenzinhas de coração. Obrigado, pessoal. Muito, muito legal a gente vê várias pessoas de diferentes áreas com interesse, né? Porque aqui tem a Suzane Dias, a Suzane, ela é design de Porto Alegre e ela tem toda essa apesar de ser da área do design, tem essa pegada do design ambiental bem bacana mesmo. E aí tem uma outra pergunta aqui, e eu tenho que dar, antes dessa pergunta, eu tenho que dar as boas-vindas para a Raquel Desidério. A Raquel é geógrafa, ela trabalha com mapeamento participativo, Rodrigo. É muito legal, porque é o tipo de trabalho que a gente pode fazer com os pescadores para se entender toda a área de distribuição dos leões marinhos. E com isso até entender mesmo aonde que ficam os pesqueiros deles, né? E como que os bichos chegam ali. Então, é o tipo do tema, e a Raquel tem baita experiência com isso. Ela não é geógrafa, ela é oceanógrafa, mas vem toda com essa bagagem da geografia aí. Bem legal. Foi ela que estava na live, na última live? Foi ela, justamente. Então, eu estava assistindo hoje. Eu vou ter que quebrar o gelo, vou assistir a live hoje. Eu fiquei ali. Bom, tem que ver como é que é essa dinâmica, né? Tava com medo. Pô, tava com medo. Fala sério. Já tá experiente aí, fala pra caramba, gosta de falar. Isso é muito bom. Agora fala pra gente. Eu esqueci quem que perguntou, mas a pergunta era: onde que fica localizada a maior população de leões marinhos registrada? Essa doeu. É complicado. Eu posso consultar as bases aqui? Então, vamos perguntar para os universitários. Deve ter sido a Patrícia, porque ela tá rindo. Eu acho que ela já pensou assim: vou sacanear o Rodrigo. Deixa para mim, que eu tenho que ler uns textos dela e deixa que ela vai ver o dela. É aí que você vai se pegar dela. Então, eu não sei responder qual que é a maior população. Assim, eu sei que, por exemplo, porque assim, se estima normalmente pelo país. Assim, no Uruguai a estimativa é de 12 mil. Tá? Talvez um pouco menos agora. Isso era há umas 2 décadas. Agora deve estar em torno de uns 9, 10 mil. No Peru se estima em torno de 100 e poucos mil animais, tá? Para a costa peruana. E assim, a população do Peru e norte do Chile sofre com outro problema gigantesco, que é o problema do El Niño lá, né? A gente teve um El Niño fortíssimo na década de 97, 98, que dizimou absurdamente a população. E os bichos se recuperaram super bem. A gente tinha, sei lá, vou chutar aqui, mas
eu tinha que olhar aqui do ladinho, mas não vou fazer isso. Mas caiu um monte para 20 mil, 15 mil, alguma coisa assim. E hoje, em 2009, quando eu estive lá, já estava em torno de 100 mil, né? Então os bichos se recuperam super bem, mas lá também é uma outra dinâmica oceanográfica, uma água, é uma região extremamente produtiva, tem alimento pra caramba, os bichos mesmo assim interagem nas pescarias, né? O fundo marinho é mais profundo lá, né? A plataforma é mais próximo da costa, então a zona costeira ela é bem menor, assim, quando a gente pensa no fundo marinho, né? É diferente daqui do litoral norte. Eu, Entendi. eu, Deixa eu te eu falar, queria. a Raquel, oi, a Pode Raquel falar, pode falar. Desidério, eu acho Uhum. que ela colocou, acho que ela fez essa busca aqui, ela colocou o seguinte: Torres e São José do Norte, mas São José do Norte parece que foi o que ela colocou primeiro. Aí agora vem o Jorel falando também, a mesma coisa que a Raquel, que São José do Norte é de longe, bem isolado lá no Rio Grande, bom lugar. Ah, tá. Tá, não, peraí, talvez eu tenha entendido mal essa pergunta. Se a gente for olhar para o Rio Grande do Sul, tá? Aí sim, tu tem São José do Norte com uma maior concentração de bicho e depois Torres, tá? Essa semana saiu um Ah, trabalho publicado é, que a gente publicou em parceria com o pessoal lá da Carina Grock, porque o pessoal da Carina Grock faz, e do Paulinho, lá do PA, eles fazem um censo aéreo de Franca. Então, numa articulação da Larissa lá com eles, sempre que eles passavam na ilha, eles tiravam fotos, né, histórico, desde de 2005, se eu não me engano. Mas a gente usou de 2010, né, que foi uma aluna da Larissa que trabalhou até 2018, e também não era sazonal, tinha alguns meses do ano só. Mas a gente fez uma contagem, a Natália fez lá, e ela estimou que a maior estimativa foi 139 animais num censo, né? Leões marinhos, tá? uhum. Leões marinhos. Mas teve um outro censo em 2018 que tinha mais de 300 animais, sendo que mais de 200 eram lobos marinhos, né? Na Ilha dos Lobos. Que ela Ah, historicamente é uma ilha ocupada por leão marinho, mas nos últimos anos aí tem aparecido bastante lobo, né? O último trabalho que tinha feito algo parecido foi na década de 90, 94, 95, foram censos, e a estimativa máxima foi de 104 animais, sendo 4 lobo marinho e 90 e 100 leões marinhos. joia. Então, Poxa, Rodrigo, comparativamente no Rio Grande do Sul, sem dúvida, Mole Leste. né? Porque tem Inclusive, o maior. se tu pegar um mapa mensal de concentração de leão marinho no Mole Leste e sobrepor com o da Ilha dos Lobos, tu mais ou menos encontra uma oscilação. Tu tem um pico, aumenta um pouquinho a abundância no início do ano, aí ela diminui um pouquinho lá e aumenta aqui em Torres, e aí depois quando começa a diminuir em Torres, começa a aumentar lá de novo. Então os bichos vêm, boa parte fica lá, e alguns vêm para cá, depois esses voltam, dão uma somada e depois eles vão embora. É bem chulo isso que eu tô falando, tá, gente? A gente nem sabe se são os mesmos indivíduos, mas se tu sobrepor os gráficos assim de janeiro a dezembro, tu consegue dar uma olhadinha e dar uma impressão de ter essa oscilação assim. Lá os bichos Joia. chegam antes e vão embora depois. Então a concentração. Porque está mais perto da zona reprodutiva, né? 200 e 300 quilômetros mais perto. Né? Eu acho que Entendi. a Patrícia tinha Joia. feito uma pergunta ali sobre pesca de pequena escala, em relação ainda ao prejuízo. Eu não me lembro, não sei se tu anotou aí. Mas foi aquela que você já respondeu Tá. do. Mas eu queria deixar só um ponto, assim, Camila, que é super Uhum. importante, né? Esse prejuízo que a gente olhou, né, de 3% para média escala, e a gente pensa no pescador, se a gente trazer ele para artesanal, com certeza é outra coisa, é outra dinâmica, o prejuízo deve ser bem maior, tá? Econômico, tá? Por quê? Porque aí tá falando de um pescador que tem ali 2 milhas de rede, talvez 3, né? E aí tu tem uma produção bem menor, acho que não sei se coloca mais de 1 ou 2 toneladas de peixe para cima, e aí se tu tem 5, 6, 7 leões marinhos comendo na rede, tu tem um problema, tá? Eu vi o máximo de 8 leões marinhos comendo uma rede, mas eu já vi uma foto com 17 leões marinhos na volta de uma embarcação. Tá? É. E aí outra pergunta que eu vi que surgiu ali é a percepção dos pescadores. Né? É óbvio, né? A gente, quando está medindo, olhando num barco, vendo os bichos comendo peixe e fazendo aquelas estimativas malucas ali de quanto será que um bicho come,
a gente tem uma metodologia para seguir. Mas o pescador, certamente, a gente não coloca aquelas questões que a gente discutiu, né? O filho que está em casa, que precisa comprar o rancho, e o pescador, no inconsciente dele, ele coloca. Então, o prejuízo percebido é muito maior, né, para o Sim, pescador. e é muito importante isso, gente. O Rodrigo ele tá deixando bem claro para a gente o seguinte: nós pesquisadores, a gente sim quer trabalhar a conservação marinha. Ao mesmo tempo, a gente quer trabalhar, contribuir com a qualidade de vida das pessoas que dependem diretamente daquele ambiente. Então, é bom ficar claro, até para o pessoal que não é da academia, que a função do pesquisador, e a gente fica nessa encruzilhada, mas a gente se preocupa, sim, com a questão social e a questão ambiental, que, na verdade, não deveria ser separado, né? Então, é muito importante deixar isso bem claro. E o Rodrigo o tempo inteiro está deixando isso bem claro, né? Agora, Rodrigo, o problema é o tempo. Tá, Estamos com o tempo acabando. deixa eu só fazer mais uns 10 segundinhos, aí tu faz o que tu quiser aí da live, manda pra essa galera, responde perguntas. Eu não falo mais nada que não for perguntado. Eu juro. Olha só, é uma coisa muito importante. Tem alguns fatores, e a gente está batendo nessa tecla, assim, que prejudicam muito a pesca, e que talvez a gente possa olhar para esse lado. É claro, né, tem toda uma análise em cima, que talvez permita o setor pesqueiro, os pescadores, ter mais dias de pesca, ter um pouco mais de autonomia de pesca. E isso, né, talvez a gente, bom, se o cara consegue pescar mais, claro, né, tem toda uma questão de estoque, de depressão dos estoques, mas se o cara consegue estar mais tempo pescando, talvez ele minimize um pouco o efeito que o leão marinho acaba causando nele. Por exemplo, em Torres, a gente tem um problema do assoreamento da barra do rio, né? Às vezes a embarcação encalha ali seguido. Esse ano encalhou uma embarcação na entrada, acabou falecendo um pescador. Então tem um problema grave, né? Tem que pensar. Bom, é viável ambientalmente? Bom, isso é outra pergunta que tem que ser discutida. Bom, no inverno a gente aqui no sul tem um mau tempo tremendo, né? Então isso acaba às vezes limitando a pesca. Mas isso não tem o que fazer, não dá para olhar para o céu e pá, segura o tempo aí, não tem o que fazer, né? Tem problemas sociais fortes, tá? Eu já tive dentro de embarcação e a embarcação não saiu para o mar porque o pescador não foi pescar, porque, né, é usuário de drogas ou consumiu muito álcool na noite anterior e perdeu a hora, não foi pescar. Então a embarcação deixou de ir para o mar. Então tem problemas que a gente pode tentar resolver ou minimizar para que aquele efeito lá que é do leão marinho talvez seja um pouco mais reduzido. Conversar, eu acho, constantemente com os pescadores sobre esse problema é uma forma importante. E hoje o GEMAR está inserido na comunidade de pesca lá e está dialogando muito, muito com os pescadores sobre vários temas relacionados à pesca, né? Eu acho que qualificar a prática de pesca é muito importante. Tá dando assistência, tá junto com eles e pensando em alternativas é importante. Joia. Tem uma pergunta bem rapidinha aqui do pessoal, querendo saber quando era caçado, né? Quando o leão marinho era caçado, era por conta de pele, do óleo, duas ou três pessoas até com dúvida. Tá. Eu te confesso que eu nunca fui muito a fundo ler exatamente e tentar entender qual é que era essa cadeia produtiva, mas sim, a maioria dos carnívoros, não sei se não são todos até, mas pelo menos os pinípedes com certeza, eles têm um osso peniano, tá? O pênis internamente tem um osso, tá? Esse osso, ele era considerado afrodisíaco, então eles caçavam muito em função do osso e mandavam para, se eu não me engano, era para a China, eles faziam chá, faziam pó daquilo, eu não sei muito bem como é que funcionava, mas esse era um dos motivos, tá? A pele, né, e a gordura, consumo não, eu pelo menos nunca ouvi falar. Povos aborígenes ou pré-colombianos comiam pinípedes na América do Sul, isso tem registro, inclusive em Santa Catarina, tem bastante registro, né, de sítios. Inclusive o Jorel trabalhou com sítio arqueológico, o Diego Pavei, que eu vi que entrou aí, também trabalha bastante forte com sítio arqueológico. Então, se comia, mas com povos pré-colombianos, e agora no nosso pós a ocupação europeia era isso, era óleo, principalmente o Baco,
e a pele, né? Joia. E aí, lembrando, gente, que a legislação brasileira, desde 1986, é proibido qualquer tipo de manipulação, de contato com os mamíferos aquáticos, os mamíferos marinhos, tá? Deixando bem claro isso. E aí vem um comentário aqui do Pablo, do Cachalote. Pablito, chama de Pablito que tá bom. Ah, então tá bom. E ele falando que uma vez, que na Argentina, né, um pesquisador, colega dele, disse a seguinte frase, que ele lembra: os pescadores não são o problema, eles devem ser parte da solução. É justamente isso, é trabalhar essa etnoconservação, essa conservação, o comanejo, né? Em que a gente precisa entender a percepção deles, os pescadores junto, trabalhando, a gente trabalhando junto com os pescadores na busca da solução. Isso tudo, gente, é chamado comanejo. E é extremamente difícil, porque, imagina, são várias pessoas ali com diferentes percepções, com diferentes objetivos, né? São anos de atuação, mas lembrando que no Brasil a pesquisa é levada a sério e no Brasil a gente tenta trabalhar mesmo sem verba para pesquisa. A gente não cansa, né, Rodrigo, de trabalhar mesmo com corte de bolsas, mesmo com corte de verba para pesquisa. Nós trabalhamos com voluntariado praticamente, para poder fazer uma pesquisa e trazer essas informações para a gestão pública ambiental. E aí, Rodrigo, nosso tempo realmente acabou. Então, assim, você fica à vontade para, se quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Pode ser, assim, baseado na tua última fala e na frase do Pablo, infelizmente a gente né, é profissional, trabalha, é biólogo, é oceanógrafo, geógrafo, mas principalmente a biologia da conservação que a gente faz no Brasil e olhando para as últimas 2 décadas, a gente não se preocupa muito com o pescador, com o ser humano, e sim com a conservação dos bichos, né? A gente tem um olhar muito biológico ainda, né? Eu fiz graduação, me formei em 2010, jamais ouvi falar numa disciplina de etnobiologia, né? De conservação que trouxessem as questões humanas. Não, né? Isso é novo, isso é novo. A Unesc tem uma disciplina de ecologia humana, acho o máximo, é genial, tem que discutir isso, tem que trabalhar, tem que articular, porque é na formação do profissional que tu vai mostrar para ele que é importante esse lado da moeda. E é aí que ele vai trabalhar, né? Pô, tu veio para cá lá, né, no Guaraná com rolha, lá mais ou menos 2009, 2010, foi o primeiro contato que eu tive com etnobiologia. Tu é uma das primeiras pesquisadoras no Brasil, talvez, a trabalhar com etnobiologia de mamífero marinho. E tu sabe, né? Foi difícil de entrar. As pessoas não querem enxergar isso, não querem entender que é importante conversar com as pessoas, articular com as pessoas. Então, no início eu comecei falando, né, que eu procurei me aproximar mais da parte humana. É por isso, eu acho que a forma mais fácil, não é mais fácil, mas talvez mais rápida de tu conseguir dar um certo retorno para a sociedade, para a conservação dos bichos. Quanto mais próximo tiver dos usuários, dos caras que têm o problema e articular com eles, mais fácil tu vai conseguir resolver o problema. Né? Pô, a gente vê a Toninha aí, desde que eu me entendo por gente, que eu conheço a Toninha está declinando. Cara, e a gente tem, né, e tem pesquisa, e faz pesquisa, e publica, e tenta trabalhar com os pescadores, mas, cara, tem que articular mais profundamente dentro do setor pesqueiro, com os caras. Só eles podem salvar a Toninha. Só isso. É isso aí, Rodrigo. É a própria academia também, vamos falar a verdade, né? Acordar para que... E lembrar que a questão humana, ela está dentro da natureza e a natureza está dentro da questão humana. Isso que você falou é super importante. A academia precisa preparar os alunos, os futuros pesquisadores, para que eles entendam que não existe a separação homem-natureza. É a mesma, a gente está no mesmo saco, está todo mundo ali junto. Né? E essa é a nossa preocupação dentro do grupo de ecologia humana. E assim, eu tenho mais que te agradecer, porque realmente eu fiquei muito feliz quando a gente retomou o contato, porque fica na correria, né, e tão distante geograficamente.
Eu fiquei muito feliz mesmo e eu Eu tô adorando preciso esse fazer uma momento. ressalva quanto a isso, né? Porque eu não conheço teu Ah, marido, né? Mas eu daqui da janela de casa eu enxergo Canoas, eu sei que ele é natural de Canoas. ele tá ali, E eu sei que tu querem vem te mais ou menos. ver. E eu sei que tu vem mais uma vez, mais ou menos uma vez por ano, duas vezes por ano ao Rio Grande do Sul. E até hoje tu não mandou um WhatsApp, um e-mail, um telefonema, né? Cadê? Então Pois é, tomei assim, bronca. Tomei bronca. ao vivo e Já a cores. entendi que eu tomei bronca. Com várias pessoas assistindo e vai ficar gravada a bronca ainda por cima. Ah, Achei mas que eu tô faz tomando um sempre. chimarrão fake, ó. Então tá, próxima vez que Numa tu vier ao sul, tu já cuia sabe, né? Nutella. Próxima vez que vocês virem ao sul, olha aí, Deus o Ei, livre. Isso aí, tricolor. que feliz. Ele tá rindo que tá com delay, só daqui 10 segundos que ele vai ouvir. Ai, ai, mas olha, Rodrigo, eu te agradeço demais e eu tenho que te parabenizar. Até teve um comentário aqui da Raquel Desidério, da última live, ela falando: o seu trabalho é incrível e realmente é muito legal a gente ver, a gente ouvir, né, um pesquisador falando: olha, não, chegou um momento que não dava para ficar só com os bichos, que a questão humana estava ali. Então, eu fico muito feliz de saber que, poxa, você tá nessa e já são muitos anos nessa. Então, tenho que te parabenizar, você, a Fabrícia, muito legal mesmo. Eu estou muito feliz com a live. Legal. Muito obrigada pela disponibilidade. A gente Tem sabe que a mais, gente fica na correria. é, mais 2 segundos. É muito importante deixar registrado aqui que não é o Rodrigo, né? É uma equipe toda que trabalha em parceria, né? Essa temática, para vocês terem uma ideia, ela deu 2 mestrados, um TCC, né? A Ana Ponte fez o mestrado dela com essa parte de percepção dos pescadores, né? A gente recentemente publicou um trabalho justamente comparando os dados de observador de bordo e percepção dos pescadores, né? A Mônica Engel também fez o TCC dela, mais focado no reviews, né? Olhando os skinholds da região em relação ao reviews, e um dos skinholds eram os pescadores, né? A Larissa também, na época, foi nossa professora, então ela foi a orientadora desses trabalhos, vinculado sempre ao Unicinos, ao GEMARS, né? Hoje o pessoal do Reviews da Ilha dos Lobos está fazendo um trabalho bem bacana, o GEMARS está em Torres também fazendo um trabalho bacana de aproximação com o setor pesqueiro, né? Eu estou na Unesc, a Unesc ela fica super perto, né? Ela fica ali uma horinha de Torres, então à medida que a pandemia passar, a gente consegue também estar articulando esse vai e vem. Então, na realidade, a tendência é a gente continuar a conseguir trazer mais informações com essa equipe múltipla aqui. Nem todas as equipes estão conectadas, mas iniciou com o meu mestrado, com o mestrado da Ana, com o TCC da Mônica, né? E agora tem um monte de gente olhando para torres, olhando para os bichos. Isso é demais, isso é muito legal, é muito bacana. Poxa, tem muito comentário, muito comentário. Pena que os comentários não ficam gravados, né? A Fabrícia está falando que se eu deixar você vai falar até amanhã. Então, faltam segundos para encerrar. Olha, tem muito Chico Marx falando, a Raquel, a questão da sonografia ambiental também, que está vindo forte aí, né? Aqui na UFES a gente tenta trabalhar a oceanografia ambiental também. Lá na geografia na UF a gente tenta trabalhar essa questão da ecologia humana e a cada trabalho é um aprendizado, a cada live é um aprendizado. Então, eu te agradeço de coração. Que bom que você está aí para segurar eles. Tá travando aí, mas eu te entendi. Ah, joia. Olha, Obrigadão, obrigada, eu que gente. agradeço. Muito legal. E a gente tem que agradecer a participação do pessoal. E deixa eu te falar uma coisa, Tá. essa foi a primeira live nossa de 1h30. As outras Ah, lives eram de 1 hora, por quê? Mas aí é problema de cabeça da pessoa aqui. Porque antes, as lives do Instagram era de 1 hora só, né? Aí eu descobri que tem pouco tempo que mudou. Enfim, mas a nossa live é de 1h30. 1 hora e meia porque tu tá cortando, né? Senão a gente ficava mais umas 3 horas aqui, mas tudo bem. Ah, poxa, não, imagina, né? Aí eu teria que pegar mais o meu chimarrãozinho gelado. Mas olha, tá encerrando mesmo. Um beijo para vocês. Eu adorei. Brigadão mesmo. Vocês moram no meu coração. Parte do Valeu. meu doutorado foi graças a vocês. Obrigada mesmo, tá? Um grande Valeu, brigadão, beijo. Camila.
Olha, e gente, obrigada por vocês estarem aqui esse tempo todo. Beijo grande. Valeu, Tchauzinho. galera. Tchau, tchau.